que meninos e meninas precisam ser cuidados para evitar outras doenças, né, para ter saúde, para poder se desenvolver e aprender da forma correta. Então, a gente trabalha nessa lógica de que, apesar de termos uma agenda própria da educação, nós temos aí uma agenda também de saúde, de assistência e proteção para nossas crianças e meninos e meninas, né? Crianças e adolescentes. Lembrando que crianças e adolescentes estão envolvidos em todas essas políticas das quais nós estamos falando, né? Não adianta falar só de uma escola que garanta as atividades, mas a gente está falando de uma escola que está saudável, que tem água potável, que tem professores qualificados, que tem uma agenda de proteção, né, que tenha garantia de absorventes para as meninas, que a gente possa ter meninos e meninas falando de coisas saudáveis, ouvindo coisas saudáveis, se desenvolvendo da melhor forma. E aí essa agenda, ela tem a ver com a agenda que nós estamos falando hoje. Eu vou compartilhar aqui com vocês esse desafio de hoje, né? Eu queria, inclusive, pedir às meninas aqui da ACERT que deem uma reforçada nos grupos de WhatsApp para que a gente possa garantir mais pessoas aqui. Qual é o grande desafio que nós temos nesse momento, gente? Dividir conhecimento, né? O grande desafio que nós temos para esse momento da nossa vida é dividir conhecimento, né? Então, a gente vem, ao longo do mês de maio todo, né, oferecendo conhecimento nos nossos espaços coletivos, seja aqui, né, nos grupos, ou por cards, por lives que o Unicef faz. Né? E o que a gente vê? Muitas vezes as pessoas não participam desse momento coletivo por uma série de fatores, né? Enfim, mas acabam procurando o nosso atendimento individual. É claro que no atendimento individual a gente personaliza as dúvidas, as dificuldades, mas muitas das dificuldades elas são apresentadas aqui, nesse momento coletivo, né? E a gente, acredito que a maioria dos municípios tem conseguido, inclusive, resolver, né, as suas dúvidas, buscar sua orientação. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui um link pelo celular, porque a minha câmera não está funcionando pelo computador. E aí, o que acontece? A gente realmente solicita, né, de vocês a contribuição e a participação nesses momentos coletivos. Eles são fundamentais para que a gente possa qualificar o nosso trabalho, né? Então, o que acontece? A gente... Eu acho que eu vou precisar falar pelo celular, né? Para que a minha câmera fique em destaque, gente. Ok. Melhorou? Tá Agora dando um ecozinho, Ana Paula. Agora melhorou, né? Porque meu microfone estava ligado também. Pronto. Então, gente, pronto, agora estou eu aqui com a cara tapa, como a gente diz. Eu vou colocar aqui para vocês uma apresentação, um resumo de uma apresentação que nós fizemos agora pela manhã, falando um pouquinho que entregas são essas, tá?
a gente já sabe quais são essas entregas. A gente vai só relembrar que entrega é essa, para que a gente possa trazer né, na memória a nossa responsabilidade. Oh, meu Deus, cadê aquilo? A tela. Deixa eu colocar aqui para vocês. Deixa eu colocar ela em destaque aqui, para facilitar. Pronto, agora a gente consegue visualizar melhor. A gente tem 2 resultados sistêmicos que estão ligados, 3, na verdade, né? Mas ligados diretamente à educação. O resultado sistêmico 1, ele traz a agenda da educação infantil, né? A gente está falando no resultado sistêmico 1 sobre a primeira infância. E na primeira infância a gente tem crianças de 0 a 6 anos e a educação infantil. Então, a gente está falando de uma ação que vai beneficiar 30% das nossas crianças matriculadas na educação infantil. Qual é a principal dúvida que a gente tem em relação a essa postagem? Primeiro, a gente tem que postar no link pesquisas, a gente vai falar dele já, as atividades que estão sendo realizadas com as crianças de 0 a 6 anos, nas creches e nas escolas de educação infantil, né? Tem municípios que estão olhando só para a creche. A gente tem que olhar também para as escolas que estão com educação infantil. Todas as escolas e creches cadastradas no INEP até o 2020 estarão dentro do link pesquisas. Aí a pergunta que o pessoal faz, mas Ana Paula, minha creche não funciona mais. Tudo bem, você não precisa responder todas as, né? Que todas as escolas e creches respondam, mas você precisa alcançar aquele percentual mínimo de 30% das crianças matriculadas na educação infantil, com atividades. Exemplo, eu tenho uma atividade aqui, numa escola, eu tenho 5 turmas naquela escola que trabalham com educação infantil. Né? Eu posso ter uma atividade de cada turma e somar esse número de crianças e dar, sei lá, 80 crianças, 50 crianças. Se eu fizer a atividade de outra escola e somar, eu já vou somando mais atividades. Então, eu tenho uma atividade aqui, de uma escola, e eu tenho 5 atividades diferentes, então eu vou fazer 5 questionários diferentes, 5 formulários diferentes. Mas se eu tiver uma única atividade para todas as turmas, eu posso somar o número de crianças daquelas 5 turmas e fazer uma atividade só, registrando as 80 crianças de uma vez só. Tá? Então, eu tenho preenchimento de formulários individuais, dependendo do tipo de atividade, se as atividades são diferentes, e eu posso ter um único questionário, formulário, respondendo para as 5 turmas, se for a mesma atividade, certo? Vamos falar dos prazos. O prazo para o registro da educação infantil todo ficou para hoje, né? A gente tem 2 medições. A gente tem uma medição agora, hoje, final, prazo, último dia. E, a partir de amanhã, a gente vai continuar fazendo esse registro, só que o Unicef vai incluir as escolas que estão cadastradas no INEP de 2020 para 2023. Então, aquelas escolas que não apareceram antes, elas vão aparecer a partir de junho, tá? A gente está falando de educação infantil. Além do registro das práticas de qualidade, a gente tem o registro do questionário do INDIC. Nosso maior desafio nesse momento é fazer o questionário do INDIC. Por quê? Porque o registro das atividades da educação infantil, ele é muito simples, é um formulário muito simples. Depois que a gente faz o primeiro, a gente pode fazer na rotina esse registro. O desafio é o INDIC. Vamos lá, gente.
questionário de avaliação da educação infantil. É feito por escola. A gente tem um percentual de 30% das escolas da educação infantil como meta para essa avaliação desse momento. Então, se eu tenho 10 escolas no meu município, eu vou ter, no mínimo, 3 para poder fazer essa medição. Então, se eu puder fazer em todas, ótimo. Vamos lá. O questionário do INDIC, ele é muito comprido, ele é longo, ele tem várias questões. Veja, as mesmas escolas cadastradas do INEP até 2020 são as escolas que farão o preenchimento do INDIC. Mesmo que a gente tenha escolas novas, elas só vão aparecer depois de junho, segundo semestre. Então, a gente vai olhar para essas escolas que já estão cadastradas, para que a gente possa registrar essas atividades no INDIC. Quando a gente começa a preencher, a gente tem lá embaixo 2 opções. Ou a gente preenche o formulário todo e conclui e envia, ou a gente pode, por algum motivo que não deu tempo de fechar o questionário, a gente pode salvar e preencher depois, continuar o preenchimento. Só que para isso a gente precisa ir lá no link do Pesquisas e resgatar aquele questionário que a gente começou a preencher, para continuar preenchendo ele. Senão a gente vai começar do zero, né? E aí tudo que a gente fez foi perda de tempo. Então, a gente vai lá no Respondidas, resgata esse documento e termina de preencher. O que é importante lembrar, gente? Não pode ficar nenhuma questão em aberto. A plataforma ela não confirma o recebimento. A gente precisa olhar para todas as questões que estão em aberto. O questionário ele só conclui e envia depois que todas as questões foram respondidas. Ah, mas eu não sei responder essa questão. Exatamente, aparece como pendência. É porque alguma pergunta não foi respondida. Ele tem perguntas abertas, né, com uma tarjazinha, onde a gente vai escrever a informação, e tem o sinalizador, vermelho, verde, amarelo. A gente tem que clicar em todas as perguntas, para que, de fato, a gente possa concluir aquele questionário. Se ficar uma pergunta em aberto, ele vai aparecer como pendência. Então, a gente tem que revisar o questionário, responder, mesmo que a gente coloque não se aplica, ou não sei responder, ou já realizamos essa atividade. O importante é que todas as questões sejam respondidas para que o questionário possa ser enviado, certo? Ok. Falamos do resultado sistêmico 1. O resultado sistêmico 2, a gente tem busca ativa escolar. Busca ativa escolar, a gente vem trabalhando com ela desde novembro de 2021, com a mesma meta que se encerra hoje. O prazo da busca ativa escolar se encerra hoje. Então, quem tem pendências da busca ativa escolar, abre a plataforma, vai fazer a gestão. Depois dessa live, nos procura no canal Acerte. É importante reforçar, gente, nós não estamos atendendo no nosso telefone privado. Não adianta enviar mensagem, porque nós não podemos e não vamos ter condições de atender. Nós vamos atender pelo canal Acerte, né, que daqui a pouco a gente coloca o número do telefone aqui no chat, para quem ainda não tem. Tá? Então, com a busca ativa escolar, a gente tem a primeira medição agora. A partir de junho, nós vamos ter uma nova meta para o busca ativa escolar, certo? Então, busca ativa escolar encerra hoje. A partir de junho, teremos uma nova meta. Então, o foco hoje é
trabalhar busca ativa escolar. Além da busca ativa escolar, no resultado sistêmico 2, a gente tem as ações de enfrentamento à cultura do fracasso escolar. O que significa isso? Que na escola, sem aprender, não pode, né? Então, também, a gente precisa registrar, no mesmo link pesquisas, as atividades realizadas de 1º ao 9º ano do ensino fundamental. Também com a meta de atender 30% de crianças e adolescentes matriculados com essas atividades. Então, realizou a atividade, a gente vai lá para o formulário, preenche o formulário, coloca os dados da escola, né, os dados da atividade, as competências desenvolvidas com aquela atividade, faz um pequeno registro e coloca o número de crianças e adolescentes que participaram dessa atividade. Nós temos uma meta, né? Então, o município ele precisa olhar para essa meta, ver o que é preciso ainda registrar para poder cumprir essa meta, certo? Qual é a nossa realidade hoje, gente? Aqui são os links que a gente tem, né, de pesquisa. Esse link pesquisas, ele tem os 2 resultados sistêmicos, tem o preenchimento do questionário do INDIC e tem ainda o formulário do resultado sistêmico 3. Muitas pessoas perguntam por que não estão conseguindo preencher o formulário do UAP. O UAP não é para os municípios do selo, ele é um formulário de avaliação para as capitais, não são os municípios que estão no selo Unicef. Vocês não precisam se preocupar com o UAP, vocês olham para os outros resultados, os outros linkzinhos que a gente vai mostrar já já. Busca ativa escolar, a gente tem um link de monitoramento, que a gente pode observar, eu vou mostrar ele para vocês. E nos resultados sistêmicos 1, 2 e INDIC, nós temos esse outro link, que a gente clica nele e vai ver a meta do resultado sistêmico 1 e o que o município já fez, a meta do resultado sistêmico 2, o que o município já fez, e do INDIC também, ok? Qual é o cenário que a gente tem agora, nesse exato momento? Esses dados estão sendo atualizados e, ao longo do dia, eles com certeza terão se modificado, tá? Inclusive, é bom lembrar que a gente colocou ontem o Carimba que é top, né? Então, esses dados, eles estão relacionados com o Carimba que é top do dia de ontem. Em Alagoas, 63 municípios já alcançaram a meta, né, dos 81, então a gente está bem pertinho de fechar Alagoas, com todos os municípios fechando a meta da busca ativa escolar, né? Paraíba, dos 207, nós temos aí 116, então a gente tem um pouco mais da metade, né? Mas temos municípios aí com muita garra, fazendo esse movimento, fazendo essa busca, e Pernambuco, dos 140, 92 já estão com a meta atingida, e também temos aqueles municípios que estão bem pertinho. Como é que a gente vai observar essas informações? Como é que a gente pode olhar para isso? A gente vai mostrar quando a gente abrir o link. Eu vou só reportar aqui os outros dados para a gente poder abrir para vocês. Qualidade da educação infantil. INDIC qual é o cenário que a gente tem neste momento com dados mais atuais. Em Alagoas, temos 60 municípios que já alcançaram a meta do INDIC, do questionário do INDIC. Um está bem pertinho, falta pouca coisa para fechar, 2 estão no caminho e temos 18 que estão no desafio de começar e ainda dá tempo da gente concluir até meia-noite, né? Na Paraíba, nós temos 100 municípios já concluídos, né, no INDIC, a gente está falando do INDIC. 11 faltando bem pouco, 4 no caminho, mas 92 ainda estão com esse desafio de chegar lá, né? Vamos trabalhar? Vamos. Vamos lá, vamos tirar as dúvidas e a gente caminha. Em Pernambuco, temos 74 municípios com a meta concluída,
14 que estão bem pertinho de concluir, 10 que estão no caminho e 42 caminhando no caminho, né? Precisando de um reforço, precisando de uma atenção, de uma mobilização no município, para que as escolas de educação infantil se reúnam em algum lugar, cada uma com seu computador, preenchendo as informações para dar tempo da gente concluir essa etapa. Práticas de qualidade da educação infantil. Resultado sistêmico 1. Nós temos 68 municípios, gente, já completaram essa agenda. 13, bem pertinho, né? Quase lá. Então, dá tempo ainda desses 13 concluírem e fechar Alagoas com a maestria que Salete tem e que todos os municípios têm. Paraíba, 129. 4 bem pertinho e 74 ainda lá na esteira, correndo para dar conta disso. Pernambuco, 103, também com um alcance muito bom, 2 pertinho e 35 quase chegando. Resultado sistêmico 2. Enfrentamento à cultura do fracasso escolar, né? Também o registro dessas atividades. 64 municípios em Alagoas já alcançaram a meta, 2 estão bem pertinho, 2 estão lá quase na reta de chegada e 13 no desafio de chegar perto desses outros. 120 na Paraíba já concluíram, 5 bem pertinho, 1 está lá encostando e 81 com esse desafio de concluir as atividades da educação, do ensino fundamental, do registro das atividades da educação do ensino fundamental. Pernambuco, 95, 5 bem pertinho, 2 quase chegando e 38 que ainda dá tempo da gente trabalhar. Eu vou parar por aqui, tá? Que eu sei que tem muitas perguntas aí, e aí a gente vai parar essa apresentação, eu vou abrir minha tela e vou abrir os links para a gente aprender a visualizar a nossa realidade, ok? Vou descompartilhar com vocês a minha tela para a gente poder tirar as dúvidas. Tem 2 pessoas aqui com a mão levantada, né? Eu vou abrir essas falas logo para essas pessoas. Já apareceu mais uma. E depois que eu responder essas 3 questões, mesmo que apareçam outras, a gente responde aqui as perguntas do chat, tá bom? Quem é que pode abrir aqui para a gente? Pra Ana Flávia, né, de Pesqueira. Tem Maria do Carmo e tem mais uma pessoa. Ana Cláudia, que pode fazer isso? Oi, Paula, estou aqui, só um minuto. Vou começar agora. Vou começar por... Cláudia. Cláudia. Vou abrir para você, Cláudia. Só um minuto. Pronto, Cláudia, pode abrir seu microfone. Bom dia a todos. Bom dia, Ana. Excelente explanação. É sempre bom revisar esse conteúdo com você, porque são necessários, né, momentos assim para a gente tirar dúvidas. Embora a dúvida que eu estou hoje é em relação às escolas que não alcançarem essa meta do ENDIC. Nós temos a meta para 23 escolas, apenas 9 escolas até o momento conseguiram finalizar, porque colocaram uma certa dificuldade, não estão acostumados a preencher questionários assim tão longos, e muitos não participaram da automedição do selo. É outra questão que elas levantaram. Então, minha dúvida é essa: caso a minha escola não consiga finalizar a minha meta para 23 escolas, seremos prejudicados ou penalizados? Vai ter um momento que a gente vai poder continuar a preencher esses questionários? Eu estou aqui com a lista de todas as gestoras, ligando de uma em uma para fazer essa força-tarefa. Eu sei que a educação, todo mundo tem uma agenda aí
que é muito complexa, mas estou aqui no pé, não abandono elas, como vocês também não nos abandonam. E é isso. Desejo também a todos um bom dia, um bom trabalho. Vou ficar aqui para ver mais dúvidas, se pode me ajudar também. Perfeito, Flor. Veja, a agenda do Unicef, ela não é feita para prejudicar o município, certo? A proposta, a intenção, na verdade, não é prejudicar nenhum município. Não é essa a lógica do Unicef. O que acontece? Se o município, ele, de alguma forma, ele não consegue atingir aquela meta, ele pode continuar preenchendo, continua respondendo as questões, né? Até ele concluir. Por quê? Porque o que o Unicef está propondo? Que todos os municípios que conseguem cumprir com os prazos, eles vão ganhar um ponto a mais para, no final do ciclo, se precisarem, utilizarem esse ponto a mais. O município que não consegue concluir todas as entregas naquele prazo estabelecido, ele também pontua, mas ele não vai ter um ponto extra. Ele vai ter o ponto dele, conforme cumprimento. Por quê? Porque o que a gente tem visto? Aquele município que ele, de alguma forma, conseguiu cumprir com aquela agenda, não que ele tenha tido mais facilidade, mas ele conseguiu, né, dentro daquela lógica, cumprir com o tempo estabelecido. Então, ele não pode ter a mesma pontuação de um município que, por uma série de dificuldades, não conseguiu cumprir, né? Não seria justo com ele. Então, o Unicef, nesse entendimento, criou esse ponto extra. Mas isso não significa que os municípios que não atingem a meta não vão ganhar o ponto, né? Ele vai ganhar o ponto se ele concluir. Então, você tem 23 escolas. Se você conseguir realizar o ENDIC com essas 23 escolas, você vai conseguir o seu ponto sem problemas, tá? Eu tenho uma surpresa para passar para vocês, mas eu vou deixar para o final. No final, a gente vai ter aí uma surpresinha, tá bom? Pode passar para a próxima pergunta, acho que é Maria do Carmo. Paula, eu coloquei umas perguntas também lá no chat, tá? Eu vou abrir para a Maria do Carmo agora. Tá jóia, meu bem, obrigada. As que estavam no chat, eu coloquei lá no grupo do Zap. Tá, vou tentar olhar. Acho que a gente pode abrir aí para Maria do Carmo, né? Estou abrindo agora. Está aberto, Maria do Carmo. Pode ligar seu microfone. Aí depois Paula Catarina fala, e aí eu vou responder as perguntas do chat, depois a gente abre para mais perguntas ao vivo e a cores, tá? Maria do Carmo, você está aí, meu bem? É importante as pessoas que estão levantando a mão, que elas possam ficar atentas à sua vez de falar, tá? Para que a gente não perca tanto tempo nesse movimento de fala de vocês, ok? Enquanto a nossa querida Maria do Carmo está chegando... Cheguei! Opa! Celular. Diga aí, minha filha. Oi, bom dia, desculpa que eu tive que sair rapidamente. Mas eu tenho uma dúvida quanto à questão do plano de ação do INDIC. Sim. Veja só. Tem. Veja só,
eu gostaria de saber como faz aquele preenchimento, porque eu entendi de uma forma, eu não sei se a forma que eu entendi é a correta. A gente preenche aquele plano de ação após terminar de responder aquelas alternativas do semáforo. A gente faz o plano de ação de acordo com aquelas alternativas que a gente respondeu, ou tem que buscar isso na BNCC, segundo alguém havia me dito? Muito boa a sua pergunta, Maria do Carmo. Veja, você não precisa criar um plano em separado. Se você quiser, obviamente, seria ótimo, né? Para cada escola ter o seu plano. Mas você pode responder aquele questionário de acordo com as orientações, inclusive da lógica da BNCC, né? E responder aquele questionário, né? De acordo com os campos, das dimensões. Nós temos um curso, inclusive, no ambiente virtual de aprendizagem, o AVA, que fala sobre o preenchimento do INDIC, né? O ideal era que todos nós pudéssemos ter feito esse curso antes do preenchimento desse questionário, né? A gente sabe que nem todo mundo conseguiu fazer esse curso antes. Então, se quem puder abrir o curso e dar uma olhada nesse material para poder entender melhor, conhecer melhor a proposta, ótimo. Quem não puder, diante do cenário, né, hoje são 31 já, até meia-noite, se Deus quiser, a gente vai preencher e responder aquilo que está mais relacionado com a prática daquela escola. Lembrando, o INDIC, ele deve ser preenchido por escola, tá? Cada escola tem a sua realidade, das suas dimensões de funcionamento, de planejamento, de estrutura, né, de recursos humanos, de práticas da educação. Então, é preciso que cada um responda as suas questões de forma mais fidedigna possível com a sua realidade, tá? Certo. Deixa eu só dar uma repassada aqui no que eu fiz, para você me dizer se eu estou indo no caminho certo. Aqui, cada escola fez realmente o seu questionário e também seu plano de ação, cada um está fazendo. Só que o plano de ação que elas estão fazendo de acordo com as respostas que elas estão dando no questionário. Exemplo, se elas colocaram na dimensão 1, proposta pedagógica consolidada, exemplo, né? Elas colocaram em amarelo, que ainda estão fazendo, certo? Ótimo. Então, na outra questão, vamos dizer assim, que elas colocaram crianças construindo sua autonomia, ainda está em vermelho, porque aqui ninguém trabalhou isso, vamos dizer, né? Isso, então, perfeito. Quando elas chegam lá, na descrição das ações, da descrição da dimensão, aí elas vão colocar que as escolas ainda estão tererê, tarará, certo? Isso. E aí, embaixo, pergunta uma ação. E aí elas estão colocando uma ação referente, né? Essa questão. Estão construindo seu PPP, tarará, tarará. A ideia é essa. Perfeito, é exatamente isso. Agora, as informações elas têm que ter coerência, né? Se você está dizendo que aquela atividade está em processo, que aquela habilidade e aquela competência não foi trabalhada, como é que você vai fazer isso na sua rotina? Está perfeito, a lógica é essa. Agora, só uma pergunta que eu não entendi muito. O que é que se vai colocar no primeiro item? Porque ele coloca assim, ele coloca assim, avaliação da dimensão, planejamento institucional. Pronto. Só tem isso e tem um quadro em branco. Nesse quadro em branco, eu vou colocar aquelas questões em que eu estou em amarelo e vermelho, copiar e colar lá, nessa partezinha aí branca. Gostaria o que você pode colocar é
essa compreensão, a partir dos desafios que temos, estamos organizando as atividades para um plano, dentro de um planejamento para ser executado, nessa perspectiva. Um planejamento institucional para atender aos desafios que ainda temos para a qualificação da educação infantil. Certo. Ficou claro? Mais ou menos. Mais ou menos. Eu acho que você não me entendeu e eu não estou entendendo. Tá. Veja só. Hum. Você tem 4 campos. Por exemplo, indicador 2, dimensão e multiplicidade de experiências e linguagens. Ele coloca isso aí. E abaixo ele tem um campo. Sim. Depois ele tem, descreva os desafios. Aí ele tem um campo. Ações de melhoria, ele tem um campo. Beleza. Sim. Descreveu, entendi. Ações de melhoria, entendi. Agora, o que eu não entendi é o que colocar nesse primeiro campo, que está em branco, que tem só o tema do indicador. O que é que eu coloco nesse campo? Deixa eu ver aqui junto com vocês. Espera aí, deixa eu abrir aqui. Espera aí, deixa eu ver. É porque ele traz aqui a orientação. No próprio questionário, a gente tem uma orientação. Deixa eu abrir aqui para vocês, só para a gente tentar trabalhar juntas essa informação, porque quanto mais esse trabalho conjunto a gente faz, melhor para todo mundo, tá? Vamos lá. A gente tem aqui o questionário, né? Aqui os dados iniciais, o nome da escola, o e-mail, cargo do responsável, a faixa etária, né? Se participou da autoavaliação da edição passada, se construiu um plano de ação, se conseguiu implementar alguma mudança, que mudanças foram essas, aí a gente vai entrar nas dimensões. Então, vamos lá. A gente precisa olhar para ler esse texto, né, para poder continuar respondendo as questões. Então, para elaborar a proposta pedagógica, a equipe de uma instituição de educação infantil deve se atualizar sobre as orientações legais vigentes e os conhecimentos já acumulados a respeito da educação infantil. Para avaliar essa dimensão, cada pergunta tem a marcação verde, amarelo, vermelho. Para se definir a cor, é preciso discutir em grupo. Ok. Né? A gente tem aqui, ó, no preenchimento, você pode consultar a publicação digital, indicadores da qualidade infantil, no endereço, tem aqui o endereço do portal do MEC, que tem a orientação que a gente, né, se quiser e puder, dar uma olhada, que vai orientar melhor ainda esse preenchimento. Então, vamos lá. Proposta pedagógica consolidada, ela já tem essa proposta, que é conhecida por todos, se não, parará, parará. Aí aqui tem planejamento, acompanhamento e avaliação, né? Preencha os itens abaixo e, posteriormente, justifique a cor atribuída. Então, para cada questão dessa, a gente precisa ter essa resposta, que é isso que você está dizendo. Então, assim, nesse momento, o que é que a gente precisa? Sim, Desculpe. claro. A minha interrogação é realmente no plano de ação. Até aí está tudo legal. Vamos lá. Realmente, A plano de gente tem a ação. necessidade das experiências de linguagem. A gente tem aqui. Vamos lá, vamos lá. Questionário. O cuidado que a gente precisa ter de ter todas essas questões respondidas, né? E aí, vamos lá. Promoção da saúde, materiais, disponibilidade de recursos, capacitação dos profissionais,
Modelo de plano de ação. Após a avaliação dos indicadores da qualidade da educação infantil, é hora de definir prioridades. Essas prioridades deverão ser a base para a produção conjunta de um modelo de plano de ação. Planejamento nos ajuda a definir e organizar as atividades que colocaremos em prática para alcançar nossos objetivos, a decidir quem serão as pessoas responsáveis por essas atividades e a prever o tempo necessário para a execução. O primeiro passo é saber o que queremos alcançar. Em seguida, precisamos identificar o que faremos para alcançar os objetivos e de quais recursos precisamos, materiais, humanos, para colocar nosso plano em ação. No caso deste trabalho, o principal objetivo é construir um atendimento de qualidade. Uma vez definidas as ações e estabelecidos os prazos e os responsáveis pelas atividades, é importante indicar se as ações são de curto prazo, até o final do ano, médio ou longo prazo. Sugerimos que um painel com as cores definidas na plenária seja exposto, parará. O encarte da publicação também pode ser colocado no mural, assim toda a comunidade acompanhará. Tá. Dimensão, planejamento institucional. Era o que eu estava explicando desde o início. Aqui a gente vai colocar. A instituição está elaborando, ou tem um planejamento institucional previsto para dar conta das demandas necessárias para o alcance dos desafios que temos. É um texto geral. Descreva os desafios identificados. Essa dimensão inicial é, digamos, uma introdução desse planejamento institucional. Desafios identificados no indicador 1, na dimensão planejamento institucional. Essa escola nunca teve um planejamento institucional ou, de acordo com as questões respondidas lá em cima, identificamos que o planejamento institucional ele é necessário para nortear as ações que precisamos desenvolver junto às crianças, certo? Desafios identificados. Indicador 1, dimensão, ele está repetido nessa questão. Você pode copiar e colar essa resposta de cima, ou você pode complementar essa resposta de cima, né? A partir do entendimento da importância do planejamento institucional, iremos organizar as ações para atender as demandas propostas pelo INDIC. Responsáveis, aí quem são as pessoas responsáveis, né? Porque aí você tem isso. Aí os responsáveis pela execução, o prazo para execução dessa dimensão do planejamento institucional. Então, quem é que vai participar da elaboração do planejamento institucional? Quando que esse planejamento vai estar pronto? A dimensão multiplicidade de experiências e linguagens. Então, o que a gente vai trazer lá dos desafios que a gente colocou lá em cima para colocar aqui? Os desafios identificados, né? Então, a gente tem aqui. Quais são, primeiro, a gente vai dizer quais são os desafios, quais são as dimensões de multiplicidade de experiências e linguagens, e os desafios que temos para alcançar essa dimensão. E aí, quais são as ações de melhoria e os responsáveis. Então, e o prazo, né? Para cada indicador, a gente vai descrever o indicador e os desafios identificados e ações de melhoria, responsáveis e prazos. Essa é a lógica de construção desse plano de ação. Eu não sei se agora ficou mais claro. Ficou um pouco mais claro. Então, só recapitulando, esse primeiro item, a gente faz um resumo daquilo, da dimensão inteira. Não tem alguma coisa assim. É isso? Você vai falar sobre o desafio do planejamento institucional, né? O primeiro desafio não é o planejamento. O primeiro desafio é o indicador de planejamento institucional. Então,
você vai colocar aí as informações relativas ao que já tem de planejamento institucional e o que você precisa fazer em relação ao planejamento institucional. Ok, obrigada, viu? Ficou agora mais claro, viu? Muito obrigada. Dê uma olhada nessa página 31 a 34 desse portal que existe aqui no MEC, que aí, com certeza, esse detalhamento ele vai ajudar a esclarecer melhor essa informação, tá? O que mais, gente? Qual é a próxima questão? Quem é que está agora na fila? Era uma outra pessoa, era Paula Catarina, né? Está aberto seu microfone, Paula. Bom dia a todos e todas. Veja, eu acredito que também uma das minhas dúvidas já foi esclarecida, mas foi em questão, era se eu não alcançar a meta aqui em Belo Jardim, né, se poderia continuar respondendo. Mas eu acredito que a nossa meta ela vai ser alcançada, porque hoje pela manhã eu olhei o painel, mas ainda constava faltando 6 instituições. Mas eu acredito que já, não sei se já atualizou, eu acredito que já pode ter batido a meta, porque ontem vários gestores estavam finalizando, certo? Sobre essa questão do INDIC, que é esse questionário que ele é bem mais complexo. E quanto a essa questão do plano de ação, do selo, porque pergunta, né, se a instituição participou na outra edição, nós não participamos, também não tivemos esse plano de ação. Porém, em relação ao plano de ação que pede da instituição, né, no que favorece ao pedagógico e a toda a dimensão da instituição, foi sugerido também para que os gestores eles já colocassem lá o que estava posto no PPP, porque aí no PPP nós já temos, né, esse plano de ação que ele vem enfatizar as vivências pedagógicas de acordo com o que está posto lá na BNCC, nos direitos de aprendizagem da criança, como nos campos de experiência. E aí nossas instituições elas já vêm trabalhando e eu acredito que vai dar certo esse plano de ação, porque já é o que vem sendo vivenciado, né? E aí vai casar com o que pediu para responder lá no RS1, porque as atividades as respostas lá do RS1 das atividades, elas estão todas baseadas na BNCC, né? Isso com os campos de experiências e os direitos de aprendizagem. Então, eu acredito que nós iremos conseguir bater essa meta. Aí, outra questão também é porque nós tivemos agora, em 2022, algumas escolas que foram redimensionadas. Essas escolas, elas atendiam também a educação infantil. E tivemos novas que foram abertas que atendem à educação infantil. Então, a partir de julho, no caso, essas novas instituições, elas já vão poder ser inseridas no sistema, não é isso? Mesmo assim, com essas que foram redimensionadas, eu acredito que nós não vamos ter um déficit, porque pelo que eu fiz computei lá, e aí deu para perceber que, mesmo sendo redimensionada, mas nós temos. Então, nós já batemos a meta do RS1, e aí o demorado foi realmente esse INDIC, porque é um questionário bem extenso, né? Como a colega falou anteriormente, eu acho que foi Cláudia, se eu não me engano, eles não estão habituados, né, muitos a responderem a esses questionários, porque assim já é uma dimensão grande que nós temos nas nossas instituições de ensino, mas quando eles param para ver realmente, então eles percebem que ali é tudo já o que tem de acordo da sua instituição. É só uma questão mesmo de sentar para fazer o burocrático, porque na realidade, na prática, já vem sendo trabalhado, entendeu? Então, era essa a minha questão, mas você já respondeu que mesmo se não conseguir, pode continuar respondendo, né? Mas assim, eu espero que
nós alcancemos a meta e que todos também alcancem. Muito bom, Paula, obrigada. É muito Obrigada. bom trazer essa experiência de vocês e esses entendimentos que vocês também têm, né? É exatamente isso, a gente precisa olhar para as práticas que, de fato, né, e a estruturação que já existe nas práticas de educação infantil, na própria legislação, na estruturação das Exato. políticas, né, para que a gente não esteja criando coisas que desnecessariamente, né? A gente está aí norteado por todas as leis, por todas as políticas, está tudo definido, é só a gente realmente sentar e prestar, ler o documento, discutir aquele documento. É claro que o INDIC, ele é um processo coletivo de preenchimento, não é só a gestora, o ideal é que a gente tenha uma equipe para fazer Exato. isso, né? Porque cada um do seu lugar tem a sua dimensão, o seu entendimento e a sua análise. Claro que a gente tem aí metas. E qual é a minha preocupação em relação a metas? A prazos. O prazo, ele é feito para que a gente possa realizar todas as atividades dentro de uma proposta da edição do selo Unicef, né? Então, a gente tem 4 anos, a gente tem 7 resultados sistêmicos, e a gente precisa olhar para cada um deles dentro de tempos em que a gente pode ir executando essas atividades de forma planejada. Porque se a gente for fazer tudo ao mesmo tempo agora, a gente não faz bem, a gente não consegue fazer tudo, e a gente se desespera. Por isso que a gente tem prazos. Agora, o prazo, a data é a data limite. Quando a gente coloca um prazo para 31 de maio, significa que esse é o último dia, mas a gente tem aí um tempo inteiro. Por exemplo, busca-ativa escolar, né? Assim, me preocupa muito quando a gente fala de busca-ativa escolar, com municípios que estão me dizendo hoje que não vão conseguir alcançar a meta de 10 rematrículas. Porque nós tivemos o ano de 2022 inteiro com essa agenda, né? E aí, realmente, num dia a gente não vai conseguir fazer aquilo que a gente não conseguiu fazer o ano inteiro, né? Se a gente não cuidar da agenda ao longo do tempo, quando chega o prazo final, a gente não consegue dar conta. E aí, assim, qual é o entendimento que a gente tem? O município, a gente estabelece prazos, a gente oferece conhecimento através dos cursos, das lives, a gente oferece assessoria, atenção, cuidado, apoio, né? E se o município ele chega no último dia sem conseguir realizar aquelas ações, a gente precisa olhar para as nossas práticas de trabalho dentro do município, né? Quais são as nossas práticas, quais são os desafios que nós temos dentro do município para poder dar conta dessa agenda. Porque a gente está encerrando, teoricamente, uma agenda agora da educação, mas ela continua, né? Porque a gente tem essa medição agora, mas daqui a pouco a gente vai ter novas escolas que serão atualizadas de 2020 a 2023 para realizarem o INDIC, para registrarem as práticas, ou seja, essa atividade ela vai continuar acontecendo. E se a gente não se organizou até aqui, a gente precisa se organizar para continuar realizando essas atividades e para estar somando as outras que estão se dando. A gente tem outros desafios, né? Ainda dentro da agenda da educação, ainda na busca-ativa escolar. Então, a gente precisa olhar para as nossas práticas, para a gente discutir o que precisa melhorar na nossa dinâmica de organização dessas entregas, né? Por isso que a gente está preocupada hoje colocando essa dinâmica, nesse momento aqui de reflexão. A gente até avaliou se deveria ou não fazer esse momento, e vimos que era importante ter esse momento, olho no olho, para tirar essas dúvidas, né? E assim, eu vejo o INDIC, né, por mais assim que alguns gestores falem, né, assim, porque a demanda é grande, mas ali ele vem de fato fazer eu digo até como se fosse um raio-x da instituição e como de fato está sendo a prática pedagógica, não é, trabalhada. Exato. Aí veja só,
Outra coisa também, algumas gestoras já me relataram que responderam ao RS3, Programa de Lavagem de Mãos, também não há problema, né? Perfeito. Ó, O programa pronto, de lavagem de mãos tem data de prazo 30 de junho. 30 isso. Aí umas duas ontem me confirmaram que já haviam respondido também. Pronto, o RS2 também é uma prática também que está ligada à BNCC para anos iniciais e anos finais. Perfeito. Obrigada, Paula. Obrigada. Eu vou responder agora, eu sei que tem outras pessoas inscritas aqui, mas eu vou responder agora as perguntas dos chats, tá? Eu tenho uma listinha aqui que a Ana Cláudia já repassou para a gente aqui no WhatsApp, no nosso grupo. Eu vou ler aqui. A professora Gelciana está dizendo que em Jataúba estamos com um problema para finalizar o INDIC. O botão salvar e concluir pesquisa não está funcionando. Estamos tentando concluir uma pesquisa desde ontem sem sucesso. Gelciana, tenta ver se tem alguma pergunta que ficou sem resposta, porque esse é o principal motivo, tá? Se você olhar para o questionário, todas as perguntas tiveram respostas, mesmo se você responder não se aplica, ou não tenho essa resposta, não sei responder, se você conseguir responder todas as questões, você vai conseguir enviar esse questionário, tá? O Alex está dizendo, em Taperoá estamos com problema para finalizar o INDIC. Eu acho que a finalização do INDIC é essa questão, gente. Olhar para essas questões, responder todas elas, que só assim vocês vão conseguir enviar, tá? Para concluirmos as nossas metas, a Mônica está dizendo, só faltam 3 escolas que a plataforma da INDIC, 3 para concluir. Preenchemos o questionário, salvamos e enviamos, porém a plataforma não confirma recebimento. A plataforma, ela não tem, você vai conseguir visualizar lá no link pesquisas, no respondidas, né? Se você conseguir visualizar ela lá, respondidas, é porque, e você conseguiu concluir e enviar, tá tudo ok. Ela vai aparecer lá no painel depois, tá? A plataforma, ela não atualiza as informações de imediato, viu, Mônica e pessoal? Essa plataforma, como ela está sobrecarregada, ela só é atualizada de madrugada quando ninguém está utilizando, certo? Então, as informações que foram postadas hoje, a gente só vai conseguir visualizar amanhã. Então, nosso desafio é amanhã visualizar o que já foi postado. Quando preenchemos todo o questionário, salvamos e enviamos, a plataforma não confirma, aparece como pendência. Se aparece como pendência, é porque tem alguma questão que ainda está aberta. Certo? Na plataforma a gente só vai visualizar o que foi preenchido antes. O que acontece, gente? Essa plataforma de acompanhamento e monitoramento que o Unicef criou para esses resultados sistêmicos da educação, ela está muito sobrecarregada. A gente tem muitas postagens, porque cada município preenche várias vezes aquele questionário. E isso são mais de 2.023 municípios, né? São em torno de 2.023 municípios. Imagine cada município postando 10 vezes a atividade. Você tem aí um número infinito de respostas. E a plataforma, ela, como qualquer sistema de informática, ela também tem limitações. Então, o Unicef tem monitorado e atualizado esse monitor com todo cuidado para ter as informações fidedignas. É claro que vai ter algumas situações que a gente não vai conseguir resolver, e aí, quando isso acontecer, eu olhei para a plataforma, eu estou sentindo que existe uma divergência muito grande da última vez que eu vi para agora. Escreve um e-mail para a gente, colocando qual é a situação, qual é a realidade de vocês, qual é o problema que está acontecendo, manda para a gente, tá? Para o e-mail da gente, do monitoramento ou dos especialistas. Eu vou pedir às meninas para colocarem aqui os e-mails da gente, para vocês encaminharem, porque aí a gente reporta isso para o Unicef, tá?
mas nenhum município será prejudicado por isso. Ana, só um minuto, Ana. Gente, a lista de frequência, o link de acesso já está no chat. Mônica, você está falando que não está ouvindo Ana, mas não teve nenhuma alteração na voz dela para que a gente estivesse ouvindo. Então, provavelmente deve ser algum problema aí. Qual é a nossa sugestão? Que você saia da reunião e entre novamente para ver se melhora, tá? E aí, quem puder já vai indo assinando a lista de frequência, certo? Obrigada, Aninha. Sobre as questões do INDIC, é isso, gente. Esses dados, eles estão sendo atualizados. A gente deve ter uma atualização agora pela manhã, com os dados de ontem, né? Eu ainda não tive oportunidade de verificar essas alterações. Eu puxei esses dados que eu mostrei para vocês agora, na apresentação, do site, né, desse painel, com os dados que estão atualizados, né? Eu vou mostrar para vocês como é que vocês utilizam esse painel, para vocês terem autonomia de gerenciar o conhecimento, as postagens de vocês, tá? Por quê? Porque o que acontece? Nós, nesse momento, precisamos dar atenção aos municípios que estão com dificuldades de preenchimento dos dados. Se a gente passar a manhã inteira somente olhando o painel e respondendo aquelas pessoas, aqueles municípios que já cumpriram a meta, a gente vai deixar de ajudar aqueles que ainda não conseguiram cumprir, né? Não é justo com quem está aí com dificuldade. Então, vocês precisam aprender a usar o painel para poder identificar a realidade de vocês, para a gente poder ficar mais livre para atender aqueles municípios que ainda não conseguiram preencher os dados, tá? Eu vou tentar responder aqui todas as questões e aí eu vou abrir esse painel para a gente olhar para ele com carinho. A Mônica ainda coloca aqui, o questionário do INDIC de 2 escolas que concluíram agora cedo ainda não foi computado. É verdade, não foi computado e só vamos visualizar amanhã pela manhã. Outra dúvida, as práticas de qualidade do resultado sistêmico 1 e 2 ainda podem ser registradas no INDIC? Não, as práticas de qualidade do resultado sistêmico 1 e 2 têm as suas próprias, seus próprios formulários de preenchimento. O INDIC é um outro formulário, né? Mesmo o município já tendo alcançado as metas? Sim, claro, Mônica. Gente, a meta é só para a gente poder ter um parâmetro de informação de que o município está cuidando daquela agenda. Tudo o que vier para mais é para o município. Quanto mais informações vocês tiverem, vocês vão ter oportunidade, inclusive, de disseminar dentro do município aquelas melhores práticas que vocês estão realizando, né? Então, vocês podem continuar registrando, os professores podem continuar registrando, não tem problema nenhum, tá? Eles não servirão de saldo para a próxima medição, porque esses dados, eles, na verdade, eles são... nós teremos novas escolas para registrar essas atividades, né? As escolas cadastradas no INEP de 2020 para cá, elas vão entrar para a gente poder registrar as atividades dessas novas escolas, tá? Mas com certeza vai ficar um saldo aí para essas metas. A Evert está dizendo, meu município já fez o registro de 6 escolas, provavelmente, da educação infantil, ainda não apareceu na lista. Né? Vamos ver se aparece hoje, Evert. A Lorena diz, muitas estão alegando que não estão conseguindo por falha do sistema. Gente, o último dia é sempre desafiador mesmo. Por quê? Porque todo mundo que ainda não conseguiu vai correr para tentar conseguir. Então, provavelmente, o sistema vai ficar lento, sim. E aí, a paciência, salva o INDIC, salva o que já foi feito, fecha o link, abre de novo, vai lá nos respondidas, resgata o que já estava feito e continua até finalizar. É o caminho que a gente tem, né? Ô, Ana,
Oi. Gente, sobre isso, a gente sempre tem alertado vocês para não deixar para a última hora, porque todo o sistema informatizado, ele congestiona, principalmente quando chega no dia limite, né? E aí, quando chegou agora no dia limite e vocês estão com essa dificuldade, existem algumas dicas que vocês podem estar tentando, do tipo, tentar em horários que provavelmente tem menos gente utilizando, o horário do almoço, né, no final do expediente. Quando o prazo se encerra à meia-noite do dia de hoje. Então, não deixem para meia-noite, claro, mas se vocês tentarem, por exemplo, depois das 5, entre 5 e 7, entendeu? Muitas vezes acontece isso, quando vai chegando, e assim, eu falo do lugar da assistência, né? A gente tem os sistemas, tem o CISC do Serviço de Convivência, né? Tem agora o EPCF, e a gente sabe que tem essas situações de quando chega o prazo de apresentar a prestação de contas, né, do trabalho técnico desenvolvido, acontece isso. Então, a gente tem sempre alertado para antecipar o máximo possível, e quando fica para a última hora, por uma série de questões, né, às vezes não está no domínio da gente, aí a gente vai orientando nesse sentido, né? Tentar entrar de madrugada, tentar entrar mais tarde um pouco, depois do expediente, horário de almoço, de manhã logo cedo, viu? Mas é isso. Infelizmente, hoje é o último dia e aí acontecem essas situações, sim. É verdade, Ana. Aproveitando que você está aqui, Aninha, tem uma pergunta aqui sobre o PMPI. Eu não sei se você quer responder. Eu vi. Então, a gente decidiu, né, que a gente não ia estar conversando muito sobre outras temáticas, que as entregas não são para agora, principalmente o PMPI, que está previsto agora só para o final do ano, para que a gente não tivesse concorrendo à atenção dos municípios em relação às entregas que tinham para a educação com prazo de até hoje. A gente está alinhando com o Unicef, o que é que o Unicef está entendendo como essa segunda etapa do PMPI, que é a etapa de implementação, né? O que é que o município vai precisar apresentar, né, como comprovação desse processo de implementação, mas o que a gente não pode deixar de lembrar é que o PMPI, ele é um plano que ele tem força de lei, existe uma lei nacional, um plano nacional, né, e existe a previsão de que os municípios e os estados façam seus planos também. Então, como existe essa força de lei, porque existe uma lei nacional, a gente orienta que, independente de ser uma comprovação para o selo Unicef, que os municípios façam todo esse processo, sim, né, de formalização desse plano. Então, ser aprovado no Conselho da Criança e Adolescente, né, inicialmente, já que é um lugar de competência para fazer para aprovar os processos de planejamento e de avaliação das ações que são desenvolvidas para criança e adolescente no município, e também na Câmara dos Vereadores, para que a gente tenha também, né, um projeto de lei que aprova esse plano municipal da primeira infância, tá? Mas em breve a gente vai estar se encontrando, sim, sobre o PMPI, tá? Valeu, Ana, obrigada. A Evert, eu vou ler aqui a mensagem da Evert, porque eu acho que é um incentivo para todos vocês, tá? A Evert colocou aqui que o curso, que ela ainda está fazendo o curso e está amando, até porque está tudo dentro da proposta que o município está propondo, né? Estudando, assim, é um curso que atende a demanda do município, né? Os cursos disponíveis no sistema AVA são excelentes. Então, é uma oportunidade que a gente tem de fazer esses cursos. E a gente vai estar incentivando agora, depois desse período mais intenso das entregas, para todo mundo fazer, certo? Vamos retomar aí o estímulo aos cursos, ok? Obrigada, Evert. Eu vou ler mais algumas perguntas aqui para a gente poder partir para a fala de vocês. A Bruna está perguntando, se tiver uma medalha em cada questionário, quer dizer que bateu a meta? Exatamente, meu bem. É isso mesmo, Bruna. O município que está lá no painel com uma medalhinha do lado é porque ele já alcançou a meta. A Mônica perguntou de novo a mesma coisa, né? Com que frequência o painel de monitoramento do INDIC é atualizado? Ele é atualizado, assim como todas as questões da educação, uma vez ao dia, pela madrugada, tá?
Deixa eu ver aqui. Acho que foi todas as questões que estavam pendentes estão aqui no chat. Se tiver mais alguma, a gente vai ler depois, tá? A gente tem aqui na fila ainda a Marli Braz e a Graça Oliveira. Marli, Ana, se puder liberar aí a Marli. Marli, você está aí? Apareça, Marli, para a gente lhe ver, para a gente poder tirar a sua dúvida. Vou abrir agora, tá? Obrigada. Depois da Marli e da Graça, eu vou abrir aqui o painel de monitoramento para a gente fazer um exercício de navegação para tirar as dúvidas de como acessar esse painel, tá bom? E aí a gente está entrando nas 10 horas, a gente vai ter mais uns 15 a 20 minutos, né, para a gente poder concluir aí esse exercício, e fiquem, porque eu tenho uma novidade no final para dar para vocês, tá? Tá aberto, tá, Marli? Marli, pode falar, querida. Marli, você está aí? Vai abrindo da Graça, Ana Cláudia, por favor, porque a gente sempre lembra que as pessoas precisam estar aqui quando elas perguntam, né? Para que a gente possa ganhar tempo. Graça, você quer falar? Abri, Graça, o seu microfone. Eu baixei a mão de Marli, se ela ainda quiser continuar a falar, ela pede para ela falar de novo, tá? Eu vou fechar o microfone dela. Obrigada. Bom dia, gente. Bom dia. O microfone estava fechado. É o seguinte, eu estava muito feliz na plataforma da Barre, porque eu tinha atingido 60% da rematrícula. Só que quando saiu o Carimba que é Top, Vieirópolis não apareceu. Aí eu fiquei preocupada e fui perguntar ontem a Eulália, entrei em contato com a Eulália e a gente se perguntando. E hoje a coordenadora operacional de Marisópolis, ela tirou minha dúvida. Ela acha que é porque foi rejeitado uns alertas em 2021. Não, meu amor, não é isso, não. Termina aí que eu vou te explicar. Certo. Aí daí o que acontece? Em vez de ter as 10 rematrículas, a gente só tem 9 rematrículas. Porque eram 29 alertas, foi rejeitado 20. E ficaram só 9 lá na plataforma. E eu me perguntando, só alimentando, né, ajudando a coordenadora operacional a alimentar em Vieirópolis, e Vieirópolis não apareceu. Aí a dúvida é essa, Ana Paula. A gente vai ficar prejudicado o município por conta que a gente não alcançou essa medição? Veja só, Graça, foi muito bom você trazer essa dúvida, né? Eu até tentei te achar ontem, não consegui falar com você, né? Mas vamos lá. Hoje a gente faz esse atendimento mais direcionado. Vamos lá. O que acontece? Os municípios que estão no Carimba, que é top, eles alcançaram 100% da rematrícula na busca ativa escolar. O que significa esse 100%? Ele significa que a sua meta, que aquele número que está estabelecido para a sua meta foi concluído. Se você tem uma meta de 10 crianças, de 10 rematrículas para alcançar a meta da busca ativa escolar, você precisa rematricular 10 crianças. Quando você rejeita os alertas, não vai acontecer nada com o seu município. Por quê? Porque o alerta, como o nome diz, ele está chamando a atenção para aquela criança, para a gente poder investigar se ela está ou não na escola. Sim. Se aquela criança está na escola, aquele alerta pode ser rejeitado sem problema. Tá. A gente só tem prejuízo na rematrícula quando a gente cancela um caso que
que já passou da etapa da rematrícula e está em observação. Se esse caso está em observação e a gente cancela ele sem uma justificativa que seja compatível, por exemplo, a criança morreu, a família se mudou da cidade, ou ela desapareceu e ninguém mais achou. Só tem esses 3 motivos pelos quais a gente pode cancelar um caso depois da rematrícula, sem prejuízo para a nossa meta de rematrícula, tá? Então, quando a gente cancela um caso que está em fase de rematrícula, a gente precisa trazer outra criança para ser rematriculada, para a gente poder atingir a nossa meta. Então, se eu tinha 10 rematrículas já realizadas, eu cancelei 3 casos, eu vou precisar fazer 3 rematrículas para cobrir aquelas que eu cancelei. Então, no caso, Graça, você precisa ainda ter mais uma rematrícula hoje para você fechar a sua meta de 10 casos rematriculados. Senão, você não atinge a meta hoje. Você pode atingir amanhã. Para você atingir hoje e você pontuar todas as entregas da educação, é importante você garantir essa rematrícula hoje. Eu não sei se ficou claro. Ficou, Ana. Pronto. Ficou Então, claro. vamos atrás dessa meninada. Graça, tu não vai perder o ponto por causa de uma rematrícula, Graça. Pois é, eu vou agilizar agora. Agora! Tá bom, Beijo. O que mais, gente? A Marli tinha aparecido aí, tinha dito que o microfone estava fechado. Marli, você quer fazer alguma pergunta? Eu vou abrir para a Marli, tá, Ana? Na hora que eu fechei o microfone dela, ela começou a falar. E aí, como a Graça estava falando, eu deixei a Graça falar, e aí eu abro o microfone para a Marli agora. Só um minuto. Pronto, Marli. Olá, bom dia. Bom dia. É praticamente sobre o INDIC, mas como a Ana já falou bastante coisa, eu vou fazer só outra, Ana, só para reforçar a dúvida em relação às nossas escolas aqui do município. Lá na meta tem fundamental 6 escolas que pedem, e 6 escolas para o fundamental e 4 escolas para a educação infantil. Nós bateu os 4. Porém, o que a gente recebeu lá, tem 2 escolas desativadas e tem uma escola que é do Estado. E o Estado, ele trabalha com o médio. Ela está no município, a escola, está na Gildo Brandão. Mas ela trabalha com o médio. E os formulários, nenhum deles é para o médio. Exato. Aí, deixa eu ver se você conseguir compreender. Dessas 6 escolas que pedem para o fundamental, nós só teremos 5. As 5 já fizeram o segundo, que é sobre fracasso escolar. Já está ok, já. O que acontece em relação ao número que pede lá? Retirando, porque deve retirar 2 escolas desativadas e uma escola que é do Estado. Veja, você não precisa se preocupar com essas escolas. Certo. Não precisa. Você está falando do resultado sistêmico 2. Exato, isso. Certo? Vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar essa sua fala, Marli, e vou colocar aqui na tela para a gente ver como é que a gente encontra esses resultados, tá? Vamos lá, vou compartilhar com vocês, eu vou compartilhar com vocês a nossa tela aqui do acompanhamento, selo das práticas pedagógicas de resultado sistêmico 1 e 2, tá? Eu vou até, deixa eu ver se eu consigo ampliar um pouquinho aqui a tela para vocês olharem. Aqui vocês têm, olha, aqui em cima, resultado sistêmico 1, desenvolvimento infantil na primeira infância.
A gente tem aqui um painel geral, tá? Esse aqui é o painel geral. Aqui a gente tem como filtrar o estado, para que a gente possa ver as atividades que foram preenchidas, tá? Eu vou puxar aqui, eu vou colocar aqui o estado, deixa eu achar aqui. O estado de Alagoas. Alagoas somente. Quando a gente clica aqui em Alagoas somente, a gente clica aqui de volta e a gente vai ter... Fecha um pouquinho seu microfone, Marli, que está dando interferência para a gente, por favor. Não. Aí Vocês teriam como voltar? Todos os... Aqui a gente tem todas as experiências relativas aos municípios de Alagoas. Para eu filtrar o meu município, eu vou colocar aqui, ó, município, eu posso digitar aqui, Maravilha. Vai aparecer aqui somente Maravilha. Eu clico aqui de novo, ele vai me dizer aqui as atividades e as experiências que foram realizadas. Nós temos dois registros aqui, tá? Quando eu venho aqui, do mesmo jeito, enfrentamento à cultura de fracasso escolar. Aqui a gente tem um painel geral para ver as respostas. Mas aqui, olha, onde tem os troféuzinhos, a gente tem metas e respostas. Então, a gente vem aqui na meta 1, eu vou usar o exemplo do município de Maravilha. Aqui nesse painel, a gente tem por estado. A parte azul é a parte dos municípios que já realizaram a atividade, já cumpriram a meta. Olha que coisa linda Alagoas, gente. A gente tem 68 municípios com a meta atingida. Quando eu venho para cá e eu clico só em Alagoas, vai aparecer aqui embaixo a lista de todos os municípios do selo Unicef, e ao lado do município, o símbolozinho, não sei se dá para ver, de um troféu. Esses municípios são os municípios que atingiram a meta prevista para o resultado sistêmico 1. Então, nós temos aí, ó, vários municípios em destaque, em azul, mostrando que eles já atingiram a meta. Então, olha, Maravilha está aqui dentro daqueles municípios que atingiram a meta da educação infantil. Eu vou usar agora o resultado sistêmico 2. E aí eu vou, além da gente ver, vamos vir aqui. Então, gente, é isso que vocês precisam fazer para identificar o município de vocês, tá? Resultado sistêmico 2, metas. A gente está aqui de novo, ó, o município de Alagoas já está em destaque, e a gente tem aqui os municípios que já alcançaram a meta do resultado sistêmico 2, do registro das atividades da educação do ensino fundamental. Tá lá? Ok. Maravilha. Ainda está aqui também, alcançou a meta das atividades. Gente, é isso que vocês têm que olhar. Não dá trabalho, gente. É isso que vocês têm que olhar. É isso que a gente vê para dar informação a vocês. Eu vou usar aqui agora outro estado. Eu vou usar aqui o estado da Paraíba, tá? Quando a gente clica aqui, ó, ele volta para o geral, a gente clica de novo. Quando a gente clica no estado, olha, aparece aqui o resumo da informação, né? De quantos municípios já alcançaram a meta, quantos estão quase lá, o vai que dá e ainda dá tempo, tá? Quando eu clico na Paraíba, eu vou ver aqui embaixo todos os municípios da Paraíba. Tem uns que têm um destaque maior porque tem um número muito alto de registros, de crianças que participaram, tá? Então, aqui, olha, a gente tem os municípios do mesmo jeito, ó. O troféuzinho e aqui a informação
do resultado do número de crianças que foram alcançadas. A gente tem o número, vamos lá, do início, aqui para evitar dúvidas. O número de matrículas daquela área, no caso aqui da educação, do ensino fundamental, a meta de 30%. Então, aqui, Algodão de Jandaíra, a gente tem 479 crianças matriculadas, a meta é 141. Para alcançar essa meta, eu tenho que ter 6 escolas registrando, pelo menos, atividades, ou eu tenho 6 escolas de educação infantil. Eu já alcancei 11% da meta. Quantas escolas estão participando, as atividades declaradas e os estudantes beneficiados? Gente, é interpretação de texto. A gente precisa fazer a leitura do que a gente está olhando para a gente poder ter a resposta que a gente precisa ter, tá? Vamos para o Indique agora. Indique, eu vou olhar em Pernambuco. Ele leva um tempinho, está todo mundo acessando, é natural, leva um tempo. Paciência é fundamental para nosso desenvolvimento espiritual, inclusive. Vamos lá, Pernambuco. A gente clicou aqui, ele vai aparecer aqui embaixo. Vamos lá. A gente tem, ó, os municípios que estão com o nome em azul, são os municípios que já atingiram a meta. É? Ou é o contrário? Jesus, agora me lasquei. Estou falando bobagem. Vamos lá. Vamos ler aqui o questionáriozinho do mesmo jeito que a gente leu antes. Olha aqui. Ah, tá certo, a leitura é essa mesmo. O número de escolas da educação infantil, a meta de escolas, então aqui a Agrestina, tem 15 escolas, a sua meta é que 4 escolas façam o preenchimento. Ela já ultrapassou 200% da meta. Quantos questionários foram enviados? 13. De 15 escolas, 13 enviaram. Quantos questionários foram considerados? 8. Por quê, gente? Porque tem questionário que está sendo enviado de forma incompleta, com informações inadequadas, e aí eles fazem uma avaliação, né? Por exemplo, teve uma escola que respondeu 3, 4 vezes o mesmo questionário. Eles vão considerar somente um questionário, tá? E aí, quantas escolas faltam? Nenhuma. É diferente de Águas Belas. E aí a gente tem aqui como ir olhando o nosso município, certo? A gente vai lá, identifica o município, vê qual é a meta, quantas escolas faltam para completar essa meta? 1, 2, 3, 4, 5, 0. E aí, olha, a gente vai cuidando, olhando e identificando a nossa realidade. Ok, é isso, gente. Facilita demais a vida da gente. Mais alguma questão? Mais alguma pergunta? Ah, sim, e tem o controle da buscativa escolar, né? Mas vamos lá. Oi. Saiba que, assim, a sua orientação é essencial, porque, assim, eu até me emocionei aqui. Eu peguei praticamente toda a situação no município em uma semana e a gente já atingiu as 3 metas. Só falta a do Indique. Aí, em relação às observações que foi colocada lá, eles ficaram todas sobre a buscativa. Ficaram em observação, ou seja, primeira observação, para não perder, não a meta, que a meta a gente já conseguiu. Para não perder dar continuidade à plataforma. Aí tem que seguir até a 4ª observação, é? Claro. Qual é a lógica da buscativa, gente? Não é só trazer essa criança de volta para a escola. É saber como é que ela está se adaptando a esse novo momento. As 4 observações, elas precisam ser feitas para a gente concluir o caso. A gente não pode simplesmente cancelar o caso porque ela entrou em observação. Pelo contrário, quando a gente cancela o caso aí, a gente perde essa rematrícula. A gente precisa acompanhar essa criança na escola para saber se ela
está conseguindo se adaptar, se ela está conseguindo ter desenvolvimento, se ela está conseguindo acompanhar a turma, se ela teve outro problema familiar, outro motivo que está tirando ela da escola de novo. Então, a gente precisa cuidar dessa criança, gente. A gente não pode simplesmente colocar ela na escola e deixar ela a Deus dará. Senão ela vai ser, ela corre o risco de evadir de novo. A gente precisa acompanhar essas crianças e adolescentes. Tá? Porque você sabe que há muito tempo que era uma coisa de mim que eu queria alcançar, e assim, em uma semana, coisa que é feita de 1 ano a 2 anos, né? Pois é. Parabéns, parabéns. Acho que é isso mesmo. A gente, depois que a gente aprende a usar a plataforma e entende a metodologia da busca ativa escolar, ela flui. Obrigada, Marli, parabéns. Obrigada. E também, rapidinho, no caso lá tem vários casos. Esses casos a gente faz o que exatamente? Porque nós não localizamos, já conseguimos a meta. Veja só, o foco hoje é a gente realmente alcançar a meta, tá? Nos casos que estão em gestão, a gente vai continuar fazendo a gestão deles. Por quê? Porque a gente vai ter, a partir de junho, uma nova meta. Então, os casos que a gente conseguir fazer rematrícula para além da nossa meta, eles já vão contar para a meta que vai ser postada agora em junho. Então, não descansem de busca ativa escolar, porque busca ativa escolar é um processo permanente e contínuo. Criança fora da escola não pode, gente. Então, a gente não pode dormir sossegada enquanto tiver criança fora da escola. A gente precisa cuidar dessas crianças, independente dessa meta. Essa meta é só para pontuar, mas a gente precisa olhar para o nosso território. Lembrando que essa meta é 40%, ou seja, tem 60% de crianças que sequer foram contabilizadas nesse processo. Então, a gente não pode fechar os olhos para as crianças que estão fora da escola. Local de criança na escola, porque a escola é o local de desenvolvimento, de proteção, de criação de sonhos, de fortalecimento de autoestima. A gente precisa garantir que nossas escolas elas funcionem perfeitamente, né, da forma melhor possível, e que todas as crianças tenham o direito de estar na escola. Esse é o nosso grande objetivo. A meta é só um detalhe, né? A meta é só uma oportunidade da gente poder ganhar uma certificação de que o nosso município, sim, se preocupa com essa agenda, né? Mas quanto mais crianças a gente trouxer para a escola, mais o município ganha. Então, vamos cuidar da busca ativa escolar. Oi. Ana, tem uma pessoa perguntando no chat qual é a novidade, porque ela precisa sair para pegar o transporte. E é assim, como já são 10h20, a gente já passou do horário de encerramento desse plantão Tirar Dúvidas, eu acho que era interessante conversar com as pessoas nesse caminho de ir encerrando, tá? Sim, com certeza. A novidade é essa aqui, meu povo. Eu juro que eu não queria trazer essa novidade, porque eu acho que a gente precisa garantir, né, o cumprimento dos prazos, né? Mas o Unicef, ele, por ter percebido as dificuldades no próprio monitoramento das informações, ontem à noite, eles decidiram que o prazo para o INDIC e para as atividades que devem ser postadas pode ser estendido até 30 de junho. Vamos lá. Resultado sistêmico 1, práticas de qualidade da educação infantil. Podem ser postadas até 30 de junho. INDIC pode ser postado até 30 de junho, sem prejuízo em relação a essa pontuação. O que é que não tem prazo estendido? Busca ativa escolar. Então, o nosso foco hoje, do dia 31 de maio, é total para a busca ativa escolar. Os municípios que já atingiram a meta na busca ativa escolar podem continuar cuidando do INDIC,
do registro das práticas de educação infantil e das práticas do ensino fundamental. Mas busca ativa escolar, o prazo era 31 de março. O prazo já foi estendido para maio. Não tem mais prazo para busca ativa escolar, certo? Então, olha, vamos focar hoje na busca ativa escolar os municípios que ainda têm o desafio de alcançar essa meta, certo? Aqueles que já conseguiram alcançar a meta, a gente acabou de explicar como monitora, né, o painel, para saber dos resultados sistêmicos 1, 2 e INDIC. Busca ativa escolar, a gente tem um outro painel, e a gente deve cuidar dessa agenda, porque o melhor painel do busca ativa escolar é a plataforma da BAE. É essa plataforma que vai nos mostrar aonde é que nós estamos, né? Se eu alcancei a meta, se eu não alcancei a meta, e a gente quer que todo mundo alcance a meta, porque a gente quer carimba que é top para todo mundo, porque vocês merecem, por todo o trabalho, por todo o comprometimento, por toda a dedicação, vocês merecem, né, um carimba que é top, um troféu enorme, certo? Desejo muito bom trabalho para todo mundo, um dia ótimo, estamos juntos. No canal Acerte, eu não vou atender mais nenhum atendimento pelo canal, pelo meu WhatsApp. A gente precisa criar o hábito de usar o canal Acerte para oficializar a nossa comunicação, tá bom? Um beijo grande e até a próxima. Semana que vem tem mais. Semana que vem tem resultado sistêmico 3. Beijo grande, gente. Ana, só um segundinho. Então, eu queria agradecer imensamente a todos os municípios de Alagoas que se mobilizaram intensamente para estar com esse resultado maravilhoso. E que não vamos esfriar, não, né? De forma alguma. Vamos continuar insistindo, participando das orientações e preenchendo esses santos formulários para que no final do mês todo mundo vai carimbar, porque todo mundo é top. Tchau, muito obrigada aos que participaram e ficaram aqui até agora. Parabéns, Salete, por toda essa articulação e essa mobilização. Parabéns a Ana Carla, a Eulália, a David, né? E parabéns a cada município que está aí, né? Trabalhando e qualificando as práticas da educação, né? Nos seus territórios, para a gente melhorar a formação dos nossos meninos e meninas. Obrigada, Ana Cláudia, obrigada, Salete, obrigada, Claudeia. Até a próxima, gente. Beijo, gente. Até a próxima. Obrigada.